Então, a primeira resposta é essa. Nós vamos fundar o 4º Instituto de Cidade aqui na Paraíba. O primeiro é Campina Grande, o segundo é Patos, o terceiro é Bahia e o 4º será Serra Branca. Cidades que vão criar um Instituto Histórico com a função, tem uma variedade de função, mas terá também essa função de tentar preservar a nossa história, as nossas tradições, aquilo que nós temos de mais precioso culturalmente. Essa é realmente uma primeira. A segunda coisa que poderia perguntar é o seguinte: qual é, digamos, a cor política desse instituto? E eu estou me antecipando porque alguém pode dizer, bom, esse povo quer me levar para que partido? O Instituto Histórico e Geográfico é uma instituição absolutamente apolítica. Quer dizer, nós não vamos participar de política, não vamos apoiar a política, mas precisamos do apoio dos órgãos públicos. E é por isso que a secretária de Educação está aqui, porque embora ela pertença hoje ao governo municipal, mas ela, como cidadã serra-branquense também, ela, e como secretária de Educação, ela tem realmente possibilidade de nos ajudar na criação desse instituto. A terceira questão é o que nós vamos fazer hoje aqui. Hoje nós vamos dar, como foi dito na rádio ao meio-dia, o pontapé inicial para criar esse instituto. Até que não é tão inicial não, porque parece que Zé Pequeno vem trabalhando há uns 2 anos nesse instituto. Mas a partir de hoje a gente oficializa. Nós vamos aqui estabelecer uma pequena comissão, no máximo de 6 ou 7 pessoas, que vão preparar esse instituto. Nós vamos preparar tudo aquilo que é necessário para a criação do instituto e então, num prazo pequeno, quando a comissão disser que já está tudo pronto, nós vamos nos reunir aqui e fundar o Instituto Histórico e Geográfico de Serra Branca. Eu espero que aqueles que querem participar estejam nessa oportunidade, porque aqueles que assinarem a ata de fundação do Instituto são membros fundadores e membros natos do próprio Instituto, quer dizer, passarão a fazer parte. A quarta pergunta é o seguinte: quem pode fazer parte do Instituto Histórico e Geográfico? Todas aquelas pessoas que têm interesse pela história, pela geografia, pela paleontologia, que é mais, pela antropologia, pela sociologia. Essas pessoas estão aptas a participarem disso e queiram participar. Porque, como bem disse o professor José Pequeno, né, nós não vamos criar uma instituição para ser uma, digamos assim, uma coisa morta, para a pessoa dizer, não, eu sou do Instituto Histórico e Geográfico de Serra Branca, até botar no currículo, né, e não fazer nada. Nós vamos fazer uma instituição com pessoas que queiram trabalhar. Trabalhar como? De alguma maneira, o Instituto vai orientando como é que cada um pode trabalhar. Aqueles que puderem trabalhar mais, trabalharão mais. Os que puderem menos, darão a sua contribuição, de maneira que esse Instituto seja uma célula viva em Serra Branca. Ainda mais 2 perguntas que eu vou responder, viu? O que é que faz o Instituto Histórico e Geográfico? Primeiro, o Instituto Histórico e Geográfico é uma reunião de pessoas que aderiram à ideia e que estão interessados em dele participar e levá-lo à frente. E eu gostaria agora de fazer umas divagações assim, por exemplo, onde é que estão os nossos arquivos aqui de Serra Branca? Vocês conhecem? Onde é que estão os arquivos? E nós temos arquivos? Nós temos arquivos aqui, temos arquivos. Temos arquivos na igreja, temos arquivos na prefeitura, temos arquivos no cartório e por aí vai. Quer dizer, nós temos e que esses documentos, eles tratam da vida do povo e da cidade de Serra Branca. Nós conhecemos bem Serra Branca
qual foi a sua origem, quem fundou, em que ano fundou, quais são as pessoas que deram patrimônio, e por aí vai. Quem são os primeiros habitantes dessa região aqui? Quer dizer, como é que viviam as pessoas daquela época? Nós tínhamos aqui escravos ou não? Nós tínhamos índio aqui ou não? Quer dizer, eu estou apenas levantando algumas questões, porque há uma multiplicidade enorme de coisas a serem pesquisadas. As personalidades também da cidade, quem nasceu aqui, né, e quem se projetou, etc. Então, nós teríamos então um trabalho de formiguinha, por assim dizer, e com alguns formigões grandes no meio, que são aqueles que vão carregar a folha, né? A formiga não carrega uma folhinha. Se a formiga pequenininha, ele carrega uma folhinha. Se é maiorzinha, ele carrega uma folha bem grande, né? Então, essa divisão de trabalho vai ser feita para que realmente nós nos conheçamos. Porque uma cidade ou uma comunidade sem história é uma comunidade triste, pobre, né? Que não sabe de onde veio nem para onde vem. E é muito importante que a gente saiba de onde a gente veio e aonde a gente pode chegar. Isso é fundamental. Então, eu dei algumas pinceladas do que seria esse instituto. Eu, por exemplo, que sou... eu não posso me chamar de historiador, eu sou um curioso da história, né? Eu não tenho formação histórica, mas tenho muita vontade de descobrir as coisas e de escrever. E então hoje eu posso dizer com toda sinceridade a vocês que eu estou aqui gratificado pela presença de pessoas da região que têm formação histórica, que têm tese de mestrado e fazem tese de doutorado e que já escreveram sobre Serra Branca. As coisas simples, mas que evidentemente a história se faz da história do povo da cidade. Eu escrevi, por exemplo, alguma coisa sobre Serra Branca, mas eu não tenho ainda um domínio, falta muita coisa. Eu disse hoje que o que eu escrevi pode servir como uma espécie de hipótese, né? Hipótese essa que precisa ser comprovada na realidade. Quem foram os primeiros habitantes dessa região? Onde é que Serra Branca nasceu? Quem deu o patrimônio? Vocês sabem disso? Quer dizer, outro ramo que é muito importante e que nem sempre as pessoas trabalham sobre ele, eu trabalhei um pouco, é sobre genealogia. De onde é que nós viemos? Quem são os nossos ancestrais? Será que eu sei quem foi meu avô, meu bisavô, meu trisavô, meu pentavô, meu ex-avô e por aí vai? Quer dizer, isso é uma coisa que é interessante de nós sabermos. E que, quem sabe, no futuro o Instituto possa também ter uma área de genealogia e até de heráldica, se for o caso, né? Onde nós vamos estudar as coisas. Hoje nós estávamos, por exemplo, passeando aqui pela cidade e olhando algumas coisas antigas, por exemplo. Tivemos lá na frente da casa do velho meu avô, o Joaquim Dias Borba, a casa está caindo. A casa que foi construída no final do século passado, outro, não é desse agora não, em 1880, por aí, está caindo. A nossa igreja, por exemplo, que era belíssima, lamentavelmente só sobrou as paredes de fora e a torre que não puderam derrubar. O que tinha dentro dela, derrubaram tudo. E isso eu lamento realmente, porque havia toda uma beleza na igreja que foi quebrada. Hoje, é evidente, melhoraram um pouco a situação, porque da maneira que eu tinha deixado também era escandaloso, mas não é aquela igreja que os nossos pais construíram, os nossos avós construíram e que nós conhecemos. E
A mesma coisa nós podíamos dizer dos prédios da cidade. Quais são os prédios mais antigos aqui de Serra Branca? Como é que eles estão sendo preservados? Quer dizer, são coisas que nós precisamos de fazer. E acho que a oportunidade é começar agora.